Ao longo do curso, a gente já viu a crítica do Jung ao Freud. A primeira crítica contundente do Jung ao Freud, que é um dos motivos da separação dos dois, é o que Jung vai chamar de que a teoria de Freud ela é pansexualista. Quem ler o artigo que eu escrevi, que está lá, o conceito de libido, lá na aula, acho que é na aula 2 do módulo 1, do módulo de 1 de quarta-feira, a aula 2 ou 3 do módulo 1 de quarta-feira, tem tudo isso que está aqui. O Jung reduziu tudo à sexualidade, o Freud reduziu tudo à sexualidade, e o Jung achava que era inapropriado, porque mesmo dentro da religião, que era considerado uma coisa completamente maldita para Freud, você tem experiências espirituais que não são classificadas como patológicas, como, por exemplo, a experiência mística dos grandes místicos da igreja de ontem e de hoje. Você não tem como explicar de uma forma patológica, porque estas pessoas são muito saudáveis, são mais saudáveis do que a maioria de nós. Apenas elas passaram por um outro processo de transformação, que Freud chamava de sublimação, e ele mesmo disse que o Freud usou a religião, os religiosos como exemplo, mas para Freud a experiência espiritual era patológica porque não cabia dentro do arcabouço da libido, que era absolutamente sexual. Eu faço uma ressalva. Eu acho que a teoria de Freud ela é verdadeira quando se trata da espiritualidade, especialmente quando trata das experiências religiosas patológicas. Aí é Freud. Não tem outro que explique melhor, que esclareça melhor, mas um dos motivos pelos quais eu abri mão do Freud e passei para a teoria junguiana foi exatamente a consciência de que eu teria que abrir mão, né, de toda a minha formação clássica, não só da teologia, mas da própria filosofia, para poder abraçar a psicanálise. E aí não cabe na minha cabeça. Eu tenho uma cabeça bastante flexível. Eu não consigo pensar que eu tenho que abrir mão de uma coisa para poder pegar outra. Eu não consigo pensar, sabe? Eu tenho que ser psicanalista, eu tenho que abrir mão da teologia e de algumas concepções filosóficas. Eu não consigo. Eu penso que, ao longo da vida, enquanto eu viver, eu vou agregar as coisas que eu conhecer. O que não for possível agregar, é claro, eu vou deixar para lá. Mas mesmo eu consigo hoje, depois de toda a leitura que eu fiz, fazer diálogo com física, enfim, com sociologia, antropologia, psicologia, filosofia, sem abrir mão dos pressupostos que fazem parte da formação da minha própria mentalidade. E isso foi possível graças a Jung, porque eu não tinha que abrir mão de nada, né? A concepção junguiana ela é muito mais abrangente, porque a libido para Jung é muita coisa. Então, o Jung dizia que Freud era reducionista. Reducionista. Uma outra crítica, que aí é uma crítica que os psicanalistas, porque o conhecimento aqui no Brasil ele é muito estanque. Então, em geral, com raras exceções, quem faz psicanálise é igual quem faz arquitetura, medicina, engenharia, não dialoga com outra área. Então, os psicanalistas aqui, eles não dialogam com a filosofia, a maioria não sabe dialogar com a filosofia, e eles ficam revoltados porque Jung classificou a psicanálise como positivista. E o Jung estava certo. Não é que a psicanálise seja positivista na sua essência, mas Freud era positivista e ele vai fazer todo um esforço de submeter a psicanálise ao método científico kantiano. E na concepção do Jung, se fizer isso, não sobra nada no final. E eu concordo com ele. É por isso que os psicanalistas ficam revoltados com a gente, né? A Jung fala no livro Freud e a Psicanálise, ele fala isso, mas ele fala também
no livro O Homem e seus Símbolos, as últimas páginas do livro, quatro páginas, eu acho, ele escreve um texto maravilhoso, profético, porque esse texto foi escrito em 1960, sobre uma nova ciência, que seria uma ciência que dialogaria com os aspectos do conhecimento humano, e essa ciência se materializou na física quântica e na psicologia. Já tinha o Jung, mas se materializou também na neurociência, não é? Que é uma ciência que dialoga com as outras ciências. Então, a ideia do positivismo é a ideia de que tudo tem que ter comprovação empírica. Essa é a ideia do positivismo. Tudo tem que ser visível, mensurável, quantificável, palpável, enfim, né? Que vocês já sabem muito bem. Essa é a segunda crítica que Jung faz a Freud. A terceira crítica, que é uma crítica bem também muito ferina, né? Que Jung faz a Freud, é que a psicanálise é uma psicologia do ajustamento. Nossa, os psicólogos, os psicanalistas, se eles assistissem essa minha aula aqui, eles me linchariam. Não tenho dúvida que não sobraria nada de mim. Porque eles são os pregoeiros da libertação. Mas o desfecho da análise freudiana é o ajustamento do sujeito à sociedade. Então, aí, já vocês vão ver qual é a diferença. Eu já vou falar qual é a diferença. O Jung, ele parte do pressuposto de que, antes de tudo, o sujeito tem que se ajustar a ele mesmo, para depois se ajustar à sociedade. Que não tem como fazer esse percurso de ajustar-se à sociedade sem se autoajustar. Isso faz mais sentido para mim do que a postura do Freud de que é preciso se ajustar o sujeito à vida social, né? A ideia de que que é correta, eu não estou dizendo que está errada. Nós vivemos em sociedade e o Freud dizia que a repressão é o preço que a gente paga para viver em sociedade. Eu concordo em gênero, número e grau, mas só que a gente tem que pensar, né, que existem determinadas pessoas que têm uma particularidade tão grande na sua existência que elas nem conseguem conviver em sociedade. Por exemplo, o autista. Eu poderia citar outros tipos, mas eu poderia citar o autista. E aí, o que a gente faz com o autista? A gente segrega, não é? A gente exclui. O excêntrico, a gente exclui. Por exemplo, os grandes escritores, cientistas, literatos, são todos excêntricos. É muito difícil conviver com uma pessoa dessas no cotidiano, né? É difícil porque eles não têm as habilidades, muitas vezes não têm habilidade social mesmo, dado a particularidade da sua existência. Então, terminar a análise com a integração do sujeito num grupo é uma proposta na sociedade, é uma proposta junguiana, freudiana. O Jung dizia que, de repente, esse sujeito tem que assumir que ele não tem mesmo habilidade para conviver, ou numa família, ou num casamento, ou numa empresa com horário rígido e fixo, não é? Só o que eu estou dizendo aqui hoje é só ir no Vale do Silício. Você sabe que as empresas do Vale do Silício são absolutamente flexíveis em todo sentido, porque aquelas pessoas elas não vão cumprir jornada de trabalho de 8 horas corridas, né? Elas podem até cumprir mais, mas não corrida, enfim. Bom, então já vimos aí três críticas, né? A quarta crítica é que a psicanálise ela é arqueológica. Se ela é arqueológica, o analista ele fica procurando o problema do sujeito no passado. E Jung dizia, e às vezes o problema do sujeito está aqui. Aí eu me reporto ao meu sonho de ontem.
o meu problema com aquele carro não estava na minha origem. Estava era no momento que eu estava vivendo, não era na origem. Vamos lá, se fosse um psicanalista, o que ele ia procurar ali? A minha agressividade? Na verdade, não se tratava de agressividade, se tratava de um processo de autodestruição por uma carga imensa de atividade. Então, ele fala, o foco do psicanalista no passado, e eu tenho aqui uma observação cruel para fazer, porque não mais de uma vez, né? Eu já vi pacientes de câncer adoecerem, desenvolverem o câncer e quase morrerem dentro de uma análise longa e o analista não perceber. Analista freudiano. Que ele fica procurando a subjetividade, a simbolização, o sentido. E, de repente, tudo que a pessoa tem é um tumor. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Então, eu dizia assim, ó, isso pode ser um problema, porque, de repente, o problema da pessoa está ali, tão visível que você não vê, não é? Que você não vê. Então, ele diz, olha, a gente é bom investigar o passado, sim, mas para compreender a história do paciente, mas não ficar tentando encontrar. E eu fiz análise freudiana, e o freudiano ele tem mesmo uma fixação pelo passado. O outro grande crítico da psicanálise freudiana é Michel Foucault, na História da Loucura, porque ele fala exatamente que o psicanalista ele fica fazendo a arqueologia do passado do sujeito. E hoje, Jung não viveu para ouvir, mas hoje os próprios psicanalistas mais atualizados do mundo, como um que está aqui no livro que eu tenho aqui, o Cosolino, ele diz o quê? Que essa tendência pode retraumatizar o paciente. Porque o analista fica induzindo ele a reviver o trauma. Ô, mestre, eu estava estudando a psicologia humanista dos existencialistas e de base fenomenológica, e eles fazem essa mesma crítica, né, dessa fixação no passado, sendo que esquecem do sujeito, do próprio humano ali. É como se os analistas impusessem a teoria e toda a necessidade de vasculhar o passado em cima do paciente, e aí, segundo os humanistas, desumanizando o processo de análise, né? É. Desumanizando o processo de análise. Eu concordo plenamente. A outra crítica que o Jung faz é que a psicanálise ela fica presa à primeira metade da vida do sujeito, que talvez seja toda a estrutura arquitetônica da sua psique, mas não é a única coisa, porque ainda tem o presente e o futuro. Então, ele propõe uma psicologia teleológica que pense também no futuro do sujeito e não só no passado. Quando o Freud tenta fazer esse mesmo percurso, ele não é feliz porque ele vai atrelar o futuro à morte. Então, o Freud ele é niilista. Ele sofreu de um câncer por mais de 30 anos, passou por 20 e poucas cirurgias. No queixo, o câncer comeu toda a mandíbula inferior dele, por isso que ele usava barba. E ele tinha uma visão muito negativa da existência. O final da existência seria a morte e sofrimento, semelhante a Nietzsche na genealogia da moral. Mas, ou assim falou Zaratustra, mas Jung fala, olha, é preciso pensar no futuro, porque enquanto a vida existir, ainda a psique se desenvolve. E aí a outra grande diferença, porque Freud achava que a psique se desenvolvia só até a primeira infância, 4 anos. E Jung vai dizer, não, enquanto o sujeito está respirando, a psique dele pode estar se transformando. Bom, esta é a crítica junguiana a Freud. Agora, a minha crítica ao Jung, né? Minha crítica pessoal ao Jung. Eu teria que dividir aqui. Você tem uma parte da obra do Jung que ela é absolutamente científica, né? Absolutamente. Por exemplo,
A Dinâmica da Psique. A Dinâmica da Psique é um livro que poderia estar inscrito, por exemplo, no curso de física, porque ele parte da compreensão da psique, ele parte dos pressupostos da física, da entropia, enfim, da energia, da eletricidade e tal. Mas tem uma parte da obra do Jung que é antropológica, por exemplo, a psicologia da religião, o homem à descoberta da sua alma. São vários livros, tá? Eu estou citando Aion sobre o simbolismo de si mesmo, enfim. Agora, tem uma parte da obra do Jung que é absolutamente metafísica. Por exemplo, psicologia, alquimia, é metafísica. E aí o que acontece? No Brasil, foi traduzido primeiro a obra metafísica, porque é da Ibope, não é? Da Ibope. Então, o brasileiro ele traduziu primeiro a obra metafísica do Jung. Então, o Jung aqui foi abraçado por movimentos esotéricos e movimentos sem nenhum compromisso com a ciência. E eu acho que na própria concepção da obra dele, ele deu margem para isso, né? O próprio conceito de arquétipo, se ele não for abordado de uma forma ligada à epigenética, ele vai ficar uma coisa abstrata. Então, a primeira grande crítica que eu faria ao Jung é que a obra dele é abstrata, metafísica, 30% da obra é metafísica, e isso faz com que, se o sujeito entrar por este lado metafísico, ele não vai sair nunca mais. Aí eu tenho ex-aluna minha, né, lá de 30 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, que trabalha no consultório com I Ching, tarô, desenvolveu baralhos, inclusive, né? A própria aluna, inteligente pra caramba, desenvolveu baralhos e tal. Mas eu acho que os jogos podem até serem usados na terapia em qualquer corrente, mas não era nem a finalidade do Jung. Agora, ele deu margem para isso, mas quando você examina a obra dele, por exemplo, não era a proposta dele. Porque o que ele verificava, por exemplo, nos jogos, não era o aspecto místico do tarô, era a intencionalidade de quem procura o tarô, que Jung fez inúmeros experimentos. Sabe o que ele comprovou? Vamos substituir o tarô pela cartomante. Se você procura uma cartomante, a sua intencionalidade, o seu desejo é que determina a escolha da carta, influencia na escolha da carta. Se a gente cruzar isso com a comunicação não verbal, a gente vai ver que faz todo sentido. Por quê? Porque essas pessoas desenvolvem uma sensibilidade muito grande. Você senta na frente delas, elas escaneiam a tua psique e já sabe exatamente aonde dói e vai pegar exatamente a carta que dói. E faz muito sucesso, né? Então, eu sou... Ô, mestre, eu poderia dizer que Ah, os analistas precisam um pouco dessa habilidade das cartomantes no processo terapêutico, precisa, precisa. E a gente termina desenvolvendo. né? Que é o que você falou ontem sobre a comunicação de inconscientes. É É, isso? que é o Freud que abriu isso, né? Ele ficava atrás para poder se relaxar e ficar no estado que seria de flow, que ele chamou de atenção flutuante, para poder captar o inconsciente, as sensações, enfim, as emoções do paciente. Eu hoje eu arrisco a dizer que metade do meu trabalho é não verbal. Não é verbal, é não verbal. Isso seria algo que os mentalistas chamam de leitura fria? Ou não? Sim. É? Mas leitura. Você sabe que desde
84, que eu participo de tudo que é laboratório de psicologia. Eu participei de um laboratório de psicologia na USP, na UF. Fiquei 6 anos na UF, estudando a obra do Fritjof Capra e Ken Wilber, que trabalha com a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é só esse mundo aqui que a gente está trazendo. E a gente fez alguns experimentos lá, de trazer uma pessoa sensitiva e controlar todo o experimento para ela não saber, não ter contato, porque naquela época não tinha Facebook, nem Instagram, nem TikTok, nem nada. Era aquele telefone mesmo, sabe, aquele grandão. E a gente controlava o experimento, nós fizemos isso várias vezes, e a pessoa chegava e apenas pelo olhar e pelo toque, ela era capaz de dizer, inclusive, quais doenças e sintomas você tinha comumente na sua vida. E a gente perguntava, mas como é que você sabe isso? Eu sei pela sensação que você me passa. E isso não tem nada a ver com espiritualidade, com extrasensorialidade. Parece mais uma habilidade humana. E Jung trabalha... Isso é muito parecido com a habilidade dos profetas dentro das igrejas pentecostais, né? Isso é. Porque o cara chega e eis que te digo, e de acordo com se você chora, se você não chora, o cara te dá aquela profetada baseado no que ele sente ali, das suas reações, né? Exatamente, rapaz. Ele faz um... você gosta muito de mapa mental, né? Faz o mapa da alma. O mapa da psique. E aí fala, ó, ou então tem a maioria faz probabilidade mesmo, né? Enfim, faz a probabilidade mesmo, enfim. Mas a gente fez esse experimento e a gente ficava impressionado com o grau de assertividade, sabe? Da pessoa dizer, olha, o teu problema, você tem alergia à alimentação, você tem alergia respiratória, você tem intestino preso, você tem isso, você tem aquilo, você tem problema cardíaco. Como ela sabia, a gente não sabe. Imagina isso diante de um leigo, faz o maior sucesso, né? Só que nós excluímos todas as variáveis espirituais, porque a gente queria saber ali como é que isso acontecia. E Jung deu um campo, porque entre o que o Jung escreveu e o que a pessoa vai ler é outra coisa, não é? Ele vai dizer assim, nossa, e Jung, por exemplo, tem um ramo aí de Jungianos, Jung faz muito sucesso no espiritismo. Só que a primeira obra do Jung, a tese de doutorado dele em psiquiatria, foi sobre os fenômenos espíritas como relacionados ao inconsciente coletivo. E ele provou isso. Mas imagina, alguém pega uma obra dessa, a pessoa lê o que ela quer na obra. Como eu sou uma pessoa racional, por causa da minha formação protestante, eu vou ler o que há de racional na obra. Quem não é, vai ler o que há de metafísico, né? Aí falo que Jung fazia experimento espírita. Não, Jung fez experimentos espíritas na tese de doutorado dele, exatamente para tirar a possibilidade de que todos aqueles fenômenos não fossem da psique. Aí você vai ter, por exemplo, aí vai ter a porta de entrada do Jung para vidas passadas, para isso, para aquilo, quando, na verdade, ele não falou nada disso. Ele não deu. Mas como tem uns 30, de uma obra de 30 livros gigantesco, tem aí uns 30 livros metafísicos, as pessoas embarcam na... É melhor, eu acho que a metafísica é mais fácil, tá? É mais fácil você acreditar em OVNI do que acreditar que aquilo é mais uma experiência humana. Então, eu faria essa crítica. A outra crítica que eu faria é que alguns conceitos do Jung, como o próprio conceito de arquétipo, não é empírico. Embora ele diga que é, mas não é. Ele é mais intuitivo do que empírico. Por isso que ele propõe
Então, não tem como a psicologia junguiana ser uma psicologia positivista. É impossível. Ela é muito mais uma psicologia indutiva. Ela não é dedutiva. Ela é indutiva. Ela se presta muito mais para estudar as, as vivências singulares e particulares da existência do que a média da existência. Faz sentido o que eu estou falando? Não captei, mestre. Dá uma revisada. A questão é a seguinte, né? Como não é dedutiva, que vem do geral para o particular, ela é indutiva, ela vai do particular para o geral, ela é mais apropriada para estudar as existências singulares do que a média da existência humana. Essa ideia, por exemplo, de individuação, ela não faz sentido para a média da população. Não faz. As pessoas elas seguem o ritmo do tempo, de tudo, do grupo. Elas não param. Ninguém vai ficar se perguntando por que nasci, por que eu existo, para onde eu vou. Eu vou brincar aqui, só quem faz isso aqui é uma pessoa. Mas vamos lá. De repente, os junguianos todos fazem isso, né? Mas os freudianos também. Mas a maioria da população, não. Sair da rotina que é o problema. Né? Se para alguns a rotina é o problema, para a maioria, sair é que é o problema. Então, eles não encontram nenhum sentido em, por exemplo, fazer um percurso, sabe, aqui, vamos lá, fazer um percurso, seja ele qual for, para encontrar a si mesmo. Eu tive, quando eu fazia filosofia, eu nem vou dizer as expressões dos filósofos aqui, porque são muito agressivas, mas ele fala, não existe vida interior. No interior de alguém não tem vida. Bom, não existe psicologia analítica sem subjetividade. Se eu digo que não tem vida na subjetividade, é um problema. Agora, também é um problema se eu aposto todas as minhas fichas na subjetividade. Por isso que eu fiz uma formação científica sólida, muito sólida, que foi no meu mestrado. O meu mestrado eu fiz em Psicologia Social Cognitiva, com Haroldo Rodrigues. Você vai dizer assim, mas não tinha nada a ver com você? Tinha, sabe por quê? Porque com Haroldo Rodrigues eu aprendi a pôr o pé no chão. Que é muito fácil para um junguiano como eu viajar e nem aterrissar mais, né? Vai que vai. Fica indo. Mas tem que ter um pé no chão. E aí, meu pé no chão é mesmo, eu vou citar aqui, as obras do Fernandes Vaz Naiden, que é um método científico, mas aqui, por exemplo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo hoje, que é da minha geração, mas hoje tem Gilson Volpato. Gilson Volpato, ele era professor titular de epistemologia da ciência da Unifesp, Unesp. E ele deu um curso de pesquisa científica. O curso foi depois postado por ele no YouTube. Depois ele aposentou, abriu uma empresa só para fazer pesquisa científica. Eu fiz o curso dele. O curso dele tem 44 vídeos. Eu fiz os 44 vídeos. Isso tem uns 15 anos. Para que eu fiz isso se eu sou junguiano? Exatamente porque eu preciso
trabalhar com a ideia de hipóteses, mesmo sendo junguiano. Fala. Eu estou com umas trocentas perguntas aqui, mas a gente faz lá no grupo que você vai formar. Mas eu tenho uma aqui que é, então, a pergunta é a seguinte. Sim. Qual é o lastro sobre o qual a gente pode se firmar para dizer que a psicologia analítica é válida se ela não é empírica? Eu já suspeito da resposta, e não é uma pergunta provocativa, é porque eu quero mesmo entender como construir esse argumento, porque é uma crítica muito grande, principalmente dos cognitivistas, né? Sim. E de base behaviorista. Sim, aí eu vou, como a pergunta é bem inteligente, né, eu vou aqui dar uma resposta que não é minha. A resposta é do Fritjof Capra, no livro O Tal da Física. Ele fez o doutorado dele durante a criação e a montagem daquele acelerador de partícula que tem lá na Europa, na divisa da Suíça, da Alemanha, da França, né? Um negócio gigantesco que na época custou 12 bilhões de euros, e eles queriam, havia até, olha só, até 30 anos atrás, e aí, modéstia à parte, eu sou técnico em eletrônica, fiz o curso na Marinha. Até 30 anos atrás, qual era a ideia que a gente tinha? Que átomo existia mesmo, elétron existia mesmo, próton existia mesmo, núcleo existia mesmo, e era passível de serem medidos, pesados, inclusive um dia iria se tocar. E aí, quando se faz o experimento do acelerador de partícula, Alex, esse negócio nunca poderá ser visto. Foi a conclusão que os físicos chegaram, né? E o Capra era deste grupo, ele era doutorando deste grupo lá. E aí ele escreveu uma obra chamada O Tal da Física, que ele fala, então, a ideia de átomo, próton, nêutron, núcleo de próton, elétron, partícula alfa, beta, gama, etc., sigma, e as outras que foram descobertas depois da minha formação, lá atrás, são intuitivas. E mais, sabe o que eles descobriram? Que o mesmo elétron que estava no ponto X estava também no ponto Y, no mesmo tempo. Então, a ideia de uma ciência exata, positivista, caiu por terra. Ela só existe em universidades que ainda não foram atualizadas, devidamente atualizadas. Então, você pode dizer assim, aí o Capra fala assim, olha, quando perguntarem, quando um físico perguntar para você, cadê o seu ego, seu id, seu ego e seu superego, ou seu arquétipo, ele fala, você olha bem para ele e fala, eu quero ver teu próton, teu núcleo e teu elétron e teu... O fato de ser intuitivo não invalida a ciência. Agora, não pode ser um intuitivo leviano, eu senti, não é? O que o Jung vai usar para provar que a ciência dele é intuitiva, mas é ciência? É a frequência estatística. Quando ele fala que a minha intencionalidade determina a carta o tarô vai tirar, ele não fala isso baseado no sentimento dele. Ele faz um experimento com dezenas, centenas de jogos e vendo sempre a repetição da frequência estatística. Entendeu? Então, é uma base meio fenomenológica, faz sentido? É fenomenológica. Ah, legal. É fenomenológica. Agora, eu já sou humilde nesse aspecto. Sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, para nós que trabalhamos com Jung ou com fenomenologia existencial, vou usar uma expressão bem pesada, sobraram os fenômenos que a ciência positivista não quer estudar, como a esquizofrenia.
por exemplo. O laboratório não perde tempo com esquizofrenia. Toda medicação que existe para esquizofrenia até hoje é só para controlar o surto. Não tem nenhum efeito curativo. Ou o próprio, com todo respeito, porque eu respeito as pessoas humanas, ou o próprio autismo. Não evolui as pesquisas sobre autismo, porque não interessa economicamente. Então, para nós, ficou esse campo todo, sabe? Da experiência que não cabe dentro do Augusto Comte. Agora, por que não usar o próprio modelo de Comte? Esse é o ponto. O trabalho que eu fiz lá com os quilombolas, o meu modelo de pesquisa foi absolutamente kantiano. Eu usei, inclusive, testes de autoestima e de inventário de autoconceito e análise estatística para o conteúdo da narrativa musical deles para o conteúdo do trauma transgeracional. Aí a minha orientadora, que é uma grande junguiana, reconhecida internacionalmente, a Denise Ramos, ela falou: Máspoli, tira esses testes daí. Eu falei: não. Se eu tirar os testes daí, eu estou sendo junguiano demais. Eu quero saber se os testes vão sustentar a minha hipótese. Então, eu acho que falta no Jung exatamente... Ele tinha essa convicção porque ele era psiquiatra. Ele fazia experimento. O experimento do Jung com o complexo, para provar a teoria do complexo, que está lá, vocês vão assistir lá, que depois já assistiram, talvez, é parte do filme Método Perigoso. Como é que ele comprova o complexo? Ele comprova o complexo, ele mapeia 142 palavras que são do uso comum das pessoas, como pai, mãe, Deus, casa, árvore, banheiro, igreja, empresa, indústria, trem, carro, né, sexo, casamento e tal. E aí ele desenvolve um aparelho, o Jung desenvolve isso com auxílio de um engenheiro, que ele nunca disse quem foi, mas foi o engenheiro que ajudou ele. Depois, quando eu fiz eletrônica, eu reproduzi o aparelho. Eu não era nem interessado em psicologia ainda, mas eu já tinha visto, eu reproduzi mesmo. Eu construí um aparelho, a minha formatura foi a construção do aparelho. É muito simples. E Jung descobriu que a pele, quando você altera a emoção, você altera a corrente elétrica do sistema nervoso central e altera a passagem de energia pela pele. Olha o que ele fez. Ele deu 2 eletrodos para a pessoa segurar, e aí ele perguntava, ele falava a palavra, ele dizia assim: eu vou falar uma palavra aleatoriamente e você vai me contar uma história sobre essa palavra. Ele falava as 142 palavras na sequência. Falava um pouco hoje, um pouco amanhã, levava uma semana. Aí, pai. Aí ligava o galvanômetro. E ele ficava observando o quê? A mudança da corrente elétrica no galvanômetro, e ele olhava a mudança do semblante da pessoa, das emoções da pessoa, o tempo que ela levava para contar a história e como ela construía a história. E aí ele dizia: aí tem um abuso. E aí, fala. Caiu aí seu som. E aí depois Não, ele... eu só fiquei impressionado com isso. Só isso. Aí tem um abuso. Aí dizia: então, eu gostaria de conhecer sua história lá no meu consultório, no Hospital de Burgzoli, tal, porque eu fiquei impressionado com a sua reação diante da palavra pai. E olha, nunca errou. Ia para lá, pensando: não, porque meu pai fez isso, fez aquilo, fez aquilo. A mãe também, né? Enfim, tal. Deus, essa coisa toda. Então olha o exagero que ele fez para poder dizer: olha, complexo psicológico existe, não é uma invenção da nossa cabeça. Não é? Qual o nome desse método, mestre?
o teste da associação de palavras. Ele está no meu livro lá, no livro que você receber, ele está lá no início lá da teoria junguiana. É um negócio extraordinário. Bom, é a base, aquele experimento que ele fez foi a base do detetor de mentiras, que ainda é usado nos Estados Unidos até hoje. Aqui no Brasil não funcionaria, porque o povo treina para mentir, mente que é uma beleza. Então, aqui eu acho que não. Se pegar um dos nossos políticos independentes do partido, ele vai enganar. Então, tem a minha crítica de que tem uma parte metafísica que eu acho que ele deveria ter escrito como literatura e não como psicologia. Tem uma parte de que tem alguns conceitos que não dá para você provar empiricamente. Aí eu citaria como exemplo o arquétipo, não é? Não dá. Eu acho que tem uma parte da a imprecisão de termos. O Jung ele falava e escrevia 12 idiomas, especialmente os mais antigos, como grego, aramaico, hebraico, copta, latim, né? Ele dominava todas as línguas mortas, mais as vivas. Falava e escrevia. E ele escreveu a obra dele com esse o Jung, ele tinha pressa. E aí, vamos lá, ele estava aqui escrevendo, né? Naquela época escrevia a mão, ele estava aqui escrevendo, aí tinha que inserir uma citação em grego, e ele conhecia. Sabe o que ele fazia, Alex? Ele inseria a citação em grego. Aí lá na frente tinha que fazer em aramaico. Ele inseria em aramaico. E lá na frente tinha que ser em copta. Ele inseria em copta, era francês. Inseria em francês, era em alemão, inseria em alemão. Bom, foi por isso que Freud fez o maior sucesso, porque Freud escrevia em alemão e em inglês. E já era publicado no mundo inteiro e traduzido no Brasil simultaneamente. A obra do Jung levou 30 anos para ser traduzida no Brasil. 30 anos de trabalho, não estou falando... o Bonaventura, que era um sacerdote católico e analista junguiano famoso, ele reuniu um grupo de linguistas e psicanalistas e analistas, linguistas que dominavam todas essas áreas para traduzir a obra do Jung. Quem coordenou a comissão, está lá na obra, é só você abrir lá, está lá isso que eu estou falando, foi o Frei Leonardo Boff. E eu tenho relação de proximidade, já tive várias vezes com o Leonardo Boff, e eu falei para ele, mas qual é o problema disso prático? Ele falou, Márcio, precisão. Nem a tradução é precisa e nem a gente consegue saber de verdade o que um queria dizer. Por quê? Você não domina tanto quanto ele dominava aquelas línguas. Isso foi um problema para a obra, para chegar até o povo, para ser traduzida, para ser, sabe, colocada nessa imprecisão. Eu diria que o conceito de arquétipo é impreciso. O conceito de arquétipo não, porque está fundamentado em Platão, Agostinho, não é impreciso. Mas o conceito de inconsciente coletivo é impreciso. É um dos conceitos que eu tenho que mais me esforçar para que o aluno razoavelmente entenda o que é o inconsciente coletivo. Quando ele poderia ter dito, na verdade, trata-se de um inconsciente cultural que tem uma base no sistema, na genética e outra na cultura. Pronto, acabou. Aí você fala é coletivo. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas até hoje eu tenho. É tanto que quando eu comecei a pensar o inconsciente como cultural, eu resolvi o problema. Eu resolvi o problema. Quanto ao método, eu não vejo problema. Os pontos positivos da teoria junguiana. Primeiro, inclui espiritualidade. Jung ele diz que a religião foi a primeira tentativa terapêutica do homem na história da humanidade. Que é um absurdo o psicólogo desprezar isso. Na verdade, isso
a espiritualidade faz parte da estrutura fundante da psique. Então, não deve desprezar. Um ponto positivo. Segundo ponto positivo é uma psicologia, uma análise que inclui especialmente a velhice, já que inclui a segunda fase da vida, né? Então, não é só o jovem, inclui o velho também. Inclui a espiritualidade, inclui o velho. A terceira característica é que é uma análise da cultura, porque, assim como um texto da obra dele é científica, um texto é antropológico e um texto é metafísica. Então, na análise junguiana, esse é um dado positivo. Você faz a análise da cultura. E aqueles pontos que eu já falei aqui, que, de repente, você está muito mais preocupado em ajustar o sujeito a ele mesmo antes de tentar trabalhar a inserção dele na comunidade. Mas não deu para dar aqui, eu vou dar, com toda certeza para vocês, está aí. Eu vou fazer um grupo de estudo sobre isso, sobre a técnica junguiana, né? Que o desfecho da análise junguiana é exatamente alguns analistas junguianos, inclusive, acompanham o sujeito na inserção dele na nova vida a partir das descobertas que ele teve. Eu sou um deles. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu mantenho um distanciamento durante o processo de análise, mas à medida que a análise vai caminhando para o seu final, eu não tenho problema nenhum de acompanhar aquela pessoa, inclusive nas escolhas que ela precisa fazer a partir de todas as descobertas que ela fez ao longo daqueles anos que ela ficou comigo. Eu acho isso fora. Hoje tem isso, hoje a fenomenologia faz isso, a Gestalt faz isso, mas Jung já fazia isso naquela época. A informação que eu tive é que os psicólogos humanistas se inspiraram em Jung, né? Os gestalterapeutas, tem muito isso em Jung, né? Tem. Quando a gente lê a gestalterapia, por exemplo, um livro famoso da gestalterapia, que é Não Apresse o Rio, aquilo é Jung puro. A mulher foi viver 2 anos com a tribo indígena norte-americana para poder compreender a relação deles com o tempo, com o espaço, com a velhice, com a infância, com a família, que foi o que Jung fez. Jung viajou pelas tribos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Jung teve na Ásia, na África, na Oceania, no Brasil, aonde tinha no Pacífico Ocidental, e ele ia conviver com as pessoas para tentar entender a partir de lá, né? É mais ou menos o que eu fiz, mutatis mutandis, porque eu não tinha os recursos que Jung tinha, mas eu visitei muitos. Eu morei 2 anos numa favela. Sério. Eu morei 2 anos numa favela em Campinas, favela da Sétima Gleba. Hoje é uma comunidade chamada São Mateus. Conheci por dentro as favelas do Rio de Janeiro, né? Conheci o submundo de toda a vida brasileira ao longo de todas as capitais brasileiras. Aqui as minhas confissões, né? Poxa vida. E aí, Tem mais experiência, professor. 18 anos na favela. então, 18 anos na favela, é muito mais experiência. E os últimos anos com índios e quilombolas. O que eu estava buscando lá? Jung diz que a psicologia mesmo você não aprende na biblioteca nem na sala de aula. Você aprende com as pessoas onde elas vivem. Né? E aí eu vou terminar a aula falando, por exemplo, os quilombolas viviam em 2014, por dados do Ministério da Igualdade Racial do governo de então, da Dilma, com R$ 33 por mês da renda per capita. E uma alegria contagiante. E não é falso, eles são realmente alegres e felizes. E a gente, com todos os benefícios do capitalismo,
tem que tomar Rivotril frontal, diazepam, bromazepam, quetiapina, escitalopram e mais uma coisa. Aí eu chego para ele, terminando a aula, chego para o chefe e falo assim, vocês têm alguém deprimido aqui? Não, doutor, aqui não. Aqui, isso é coisa de branco, aqui não tem nenhum deprimido. De vez em quando alguém perde a alma. Mas a gente leva para o pajé e ele traz a alma do sujeito de volta.